Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês, estou aqui no meu trabalho, né? Tá aí, ó, meu uniforme de auxiliar de limpeza, tá? Compartilhar com vocês uma reflexão aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 22 e 28. É isso mesmo. No versículo 22 está escrito assim: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E no versículo 28 do mesmo capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, na mesma passagem está escrito: e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Pois bem, sabe o que me chamou a atenção, irmãos, nesse texto? É que aqui a palavra de Deus está falando sobre a pregação em Nazaré. E aqui relata ao momento em que Cristo entrou na sinagoga, foi dado a ele o rolo, né, do Antigo Testamento. E a palavra de Deus diz no versículo 17: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me curar, e tarará, tarará, tarará. E a partir desse momento, creio que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, ele sendo o próprio Deus, lógico, né? E aqui fala que, encerrando o livro, no versículo 20, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Chama atenção, por quê? Porque a palavra de Deus segue uma sequência de ensinamento. E diz aqui na palavra que, no capítulo 3, João Batista batizou Jesus. Depois vem a genealogia, que é um pouco relevante aqui, né? No capítulo 4 vem a tentação, logo após o batismo nas águas de Cristo. Ele é conduzido ao deserto, e o diabo lá tenta ele, né? Prova ele, passa pelas tentações. E em seguida, no próprio capítulo 4 vem essa passagem que Jesus abriu o livro de Isaías. E veja só a sequência, irmão. Ele foi batizado nas águas e em seguida batizado com o Espírito Santo, como ele mesmo diz, né? E encerrando o livro, disse: hoje se cumpriu esta escritura. O que se cumpriu naquele dia? Que o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, é uma sequência de ensinamentos em nossas vidas. Pois bem, o que eu destaquei aqui foi o versículo 22 e 28, por quê? Porque no versículo 22, após ele falar: e se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, dizendo lá para os fariseus, escribas, os religiosos da época que estavam com ele ali na sinagoga, né? E diz a palavra que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E não é assim com nossas vidas, irmãos? Quando a gente se converte no primeiro amor, que nós começamos a buscar a Deus, com intensidade, com paixão, com um amor genuíno que acabou de brotar em nossos corações, as pessoas, algumas, ficam maravilhados com a nossa nova forma de vida, a nossa nova forma de viver e de pronunciar as palavras, de falar. Porque a nossa forma de falar dá uma espécie de identificação, né? Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Muitos não, a maioria, não sei se todos, mas acredito que a maioria, no meu caso, por exemplo, quando eu não era crente, eu falava muito palavrão, né?
E de 10 palavras, 20 eram palavrões que saía da minha boca, né? E depois as pessoas se admiram hoje em dia, né, no caso, a forma de eu falar. Estou me pegando, por exemplo, não quero me gabar, lógico, mas acredito que isso também acontece na sua vida. Quem era você, como você se comportava, como você agia, como você falava, que hoje você que é crente, convertido em Cristo, quando você ouve do seu lado, próximo a você, pessoas falando palavrões, palavras grosseiras, sendo estúpido, arrogantes, ignorantes com um próximo, ou até mesmo com seu colega, com seu amigo, você fica chocado, até escandalizado. E às vezes, né, que não é a maioria das vezes, às vezes você lembra de quem era você no passado, mas na maioria das vezes a gente não se lembra, porque a primeira coisa a gente fica chocado, impactado com as palavras que estão saindo da boca da outra pessoa, mas a gente esquece que nós éramos até, quem sabe, até pior do que essa pessoa que está do meu lado falando coisas tão grosseiras. E quando você muda, as pessoas ficam maravilhadas com você, dá testemunho, poxa, mas quem era o Genival e quem é o Genival hoje? Quem era você antes, quem é você hoje? As palavras que hoje procedem da sua boca são palavras que trazem conforto, consolo, alívio, edificação para as pessoas que precisam ouvir uma palavra. E é justamente como está escrito no texto, palavra de graça, que são palavras que devem sair da nossa boca, como está escrito nas cartas de Paulo e de Tiago, que na carta de Tiago diz que da mesma fonte não pode jorrar duas águas, da mesma língua não pode proceder bênção e maldição. Então tem que ser palavras de graça, palavras que confortem, que consolem, que edifiquem, que traga algo satisfatório para quem está nos ouvindo. Paulo escreveu em uma dessas cartas que, pedindo para a igreja, que eu não me recordo agora, orasse por ele, acho que era a igreja de Filipenses, orasse por ele para que ao abrir e fechar a sua boca fosse lhe dada palavras de graça, né, para abençoar a vida das pessoas que estivessem o ouvindo. Mas em contrapartida a isso, irmãos, a palavra de Deus diz no versículo 28 e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Quer dizer, no versículo 22 diz que todos davam testemunho, todos se maravilhavam das palavras de graça que saía da boca de Jesus. No versículo 28 diz que todos se encheram de ira. Qual que é a diferença? No versículo 22 está globalizando todo tipo de gente e pessoas que estavam ouvindo Cristo naquele momento na sinagoga. Quantas pessoas eram? Não sei, o texto não revela, a Bíblia não nos traz essa informação. Mas diz a palavra de Deus que quem se encheu de ira ao ouvir as palavras de Cristo, no versículo 28, foram todos que estavam na sinagoga, dentro de um templo, ouvindo Jesus falar das maravilhas, é a palavra de Deus. E não é assim conosco também, irmãos? Fazendo uma analogia, uma comparação, enquanto no mundo nossos amigos, entre aspas, que era do mundo, vê hoje a gente falando, pregando a palavra de Deus, alguns ficam maravilhados com a forma de nós falarmos do amor de Deus, da palavra de Deus, porque a pessoa olha, conhecendo você, a vida que você tinha e a vida que você tem hoje, como você falava e a forma que você fala hoje. E as pessoas têm algumas, né, que têm o prazer de nos ouvir. Já dentro do nosso meio evangélico, tem pessoas que não suportam ouvir você falar.
Porque quando você fala da palavra de Deus, vai de encontro, talvez, à fé e à opinião das outras pessoas. E elas, na maioria das vezes, discordam do seu ponto de vista, da sua opinião, da sua fé, de como você crê, vê, olha o ponto de vista da palavra de Deus. E as pessoas, não sei se eu posso usar as mesmas palavras do texto sagrado, que diz que eles se encheram de ira por ouvir as palavras de Cristo dentro da sinagoga, de como Cristo falava, porque a verdade, ela machuca aqueles que andam no engano, estão achando que estão dentro da verdade, mas quando ouvem a verdade como ela verdadeiramente é, se sentem ofendidas, e com isso elas ficam iradas com você. Mas, irmãos, devemos sempre viver e falar a verdade, trazendo para as palavras de Deus, as Escrituras, como ela é. Não importa o que as pessoas pensam ou falem de você dentro do nosso meio evangélico, não importa. O importante é a sua consciência para com Deus e a sua palavra. A palavra de Deus diz que Cristo é único e suficiente. Pronto e acabou. Quando você fala a verdade para as pessoas do mundo, as pessoas do mundo ficando iradas e se indignar com você, é normal e natural. Mas você não pode permitir que as pessoas do mundo, as pessoas da igreja, fiquem revoltadas com você, e você, achando que por estar ofendendo a elas, deve concordar com a forma, opinião, pensamento delas, mesmo você sabendo que elas estão erradas, e você ficar de lábios fechados, boca fechada. Você não pode fazer isso, segundo as Escrituras. Se nós olharmos para as Escrituras, Paulo escreveu assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E como Cristo era? A palavra de Deus nos revela que Cristo, ele vivia rodeado de multidões. Mas quantos amigos ele tinha? Quantas pessoas tinham o prazer de ouvir as palavras de Cristo diretamente da sua boca? A palavra de Deus diz que ele escolheu apenas 12, e entre esses 12, havia de traí-lo. O que é que está nos ensinando as Escrituras? Que por mais selecionados que sejam nossos amigos, isso estou falando no meio evangélico, por mais selecionáveis que são nossos amigos, sempre haverá que na nossa vida não é apenas um, mas sempre haverá alguém que vai falar de você por trás. E você tem que estar preparado para quando souber das calúnias, as difamações ou perseguições que estão fazendo com a sua pessoa, ser como Cristo ele foi e ensinou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus ele nos ensinou que por mais que esses religiosos da época dele, aqui segundo o capítulo 4, versículo 28 do Evangelho segundo Lucas, se iraram com ele, ele não mudou o seu discurso. Ele chamava de filhos do diabo. João Batista chamou-os de raça de víboras. Então nós temos que ser firmes com nossas palavras. Muitos falam assim sobre o amor ao próximo, mas aí eu vou tratar mais na frente, se eu assim me lembrar, a respeito desse termo amor ao próximo. Mas nós temos que ter isso na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, irmãos, que sempre haverá pessoas
que estarão dispostas a nos ouvir e se maravilharão com aquilo que você irá falar ou pregar. Mas a maioria será contra aquilo que você falar, persuadir, comentar. E se você tiver com a sua consciência e a sua vida em Cristo, então esteja pronto e preparado, não para receber elogios e aplausos, mas para receber as pedradas, as calúnias e as difamações. Afinal de contas, nem eu nem você chegaremos ao ponto de sermos crucificados como Jesus assim o foi. E ele ensina na sua palavra, segundo agora não me recordo a carta de quem, a carta de João, se eu não me engano, fala assim que nós devemos amar aos irmãos como Cristo nos amou. E como foi que Cristo nos amou? Dando a sua própria vida por amor a esse sentimento que ele nos ensinou que deveríamos ter, mas nós infelizmente não temos. Tá bom? Que Deus abençoe e você possa refletir sobre essa reflexão para a glória do Senhor e que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. Aqui é o irmão Genival do programa A Voz da Verdade, todos aos sábados a partir das 2 horas pelo site da Rádio Paz FM, www.radiopazfm.com.br. Graça e paz do Senhor.